Paz do Senhor, amado povo abençoado de Deus. Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, comigo vai tudo bem, graças ao meu Senhor. Hoje vamos estar fazendo a leitura aqui em Mateus 20, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Hoje vamos ler apenas o versículo 34, tá bom? Então vocês que quiserem acompanhar essa leitura, Mateus capítulo 20, versículo de número 34, que diz o seguinte: Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Eu estava lendo aqui, essa passagem no livro de Mateus, que nos fala a respeito da cura de 2 cegos, o qual Jesus recuperou a visão de ambos. Lendo a passagem, irmãos, tem algumas informações muito relevantes que precisamos citar aqui. Jesus estava saindo de Jericó enquanto uma grande multidão acompanhava ele, porque todos sabemos que Jesus, por onde passava, arrebatava multidões por causa dos seus milagres, por causa das suas maravilhas e sinais, e porque ele ensinava a palavra de uma forma muito linda, muito poderosa, uma forma assim que todos se encantavam ao ouvi-lo falar. Meus amados irmãos, estando Jesus passando por Jericó, já estava saindo da cidade para ir para Jerusalém, porque o Senhor Jesus ele ficava viajando de cidade em cidade, levando as boas novas, a palavra santa do Senhor, e fazendo muitas curas nas vidas das pessoas que precisavam de um milagre. E estando ele somente de passagem por ali, havia 2 cegos que ficavam à beira do caminho. Imagina que tristeza ter que ficar à beira de um caminho mendigando para que não morresse de fome. Antigamente, quem era cego, quem tinha algum tipo de deficiência física, assim, poderia ficar à beira do caminho, à porta da cidade, para pedir esmolas, né? E ali estavam esses 2 cegos, pedindo a esmola para sobreviver. Meus amados irmãos, porque além de cegos, eram mendigos. Porque sendo eles cegos, logo não teriam profissão. E então eles precisavam mendigar para sobreviver, para não morrer de fome. Mas quando esses 2 cegos ouviram falar que Jesus estava passando, eles imediatamente tomaram uma atitude, tomaram uma decisão, que eles queriam a cura. Eles desejavam isso em seu coração. Meus amados irmãos, e essa história, ela não só é relatada em Mateus, o qual lemos aqui no capítulo 20, versículo 34. Se você ler toda a parte que fala sobre a cura dos 2 cegos, a partir do versículo 29 até o 34, você vai obter várias informações, irmãos. Vai dizer apenas que eram 2 cegos. Mas passeando pela Bíblia, estudando dentro da palavra do Senhor, eu encontrei a mesma história, porém narrada por outro escritor, que também pôde ver ou ouvir tudo a respeito dessa cura desses cegos, que está no capítulo de Marcos, capítulo 10. Você vai conseguir acompanhar essa história a partir do versículo 46 até o versículo 52. Toda a história vai estar sendo narrada lá. Porém, amados irmãos, existe algumas diferenças nos 3 evangelhos, porque Lucas também escreveu a respeito desse cego. Em Lucas você vai encontrar essa história em Lucas 18, versículo do número 35 ao 43. Então veja que 3 evangelhos escreveram a respeito desse mesmo acontecimento, porém há uma diferença. Não é que a palavra se contradiz. Não, irmãos, não é isso. É que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e quando a gente lê e consegue entender, podemos saber por que Deus permitiu que os 3 escrevessem a respeito do mesmo fato. Porque cada um vai narrar aquilo que viu ou que ouviu falar. E quando nós lemos esse texto em Mateus, não vai dizer o nome do cego e não vai dar outras informações que a gente gostaria de saber, mas que nesse texto em específico, Mateus 20, não está escrito. Mas vamos encontrar informações preciosas nos outros escritos. Então, por isso, a importância, irmãos, de ler, de meditar dentro da palavra do Senhor. Entender por que está escrito nos 3 evangelhos. Eu sempre li esses textos que tinha curas que repetiam em um e outro evangelho, mas eu nunca entendia por que reescrevi. Para que escreveu aqui se já está escrito lá no outro evangelho. Então, assim, eu não entendia, irmãos, mas hoje eu consigo analisar as diferenças, por que foi escrito em 3 partes diferentes da Bíblia, 3 escritores diferentes, porque o Senhor permitiu. Porque nos outros vai te dar detalhes que em Mateus não dá.
Meus amados irmãos, você vai encontrar os 3 textos que eu citei para vocês. Você vai encontrar a história contada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas somente em Mateus você vai conseguir ler a parte onde ele diz que não era apenas o cego, eram 2. 2 foram curados por Jesus naquele dia. Quando você lê em Lucas, você vai ouvir ele contar que um cego estava à beira do caminho pedindo esmolas e ouviu que Jesus estava passando e queria saber o que estava acontecendo. Em Lucas, ele vai dizer apenas que tinha um cego à beira do caminho pedindo esmolas. E ele não cita o nome desse cego. Olha para você ver a diferença. Por isso que é importante lermos, meditarmos nos 3 evangelhos para conseguirmos ter a compreensão do que quer dizer cada evangelho desse escrito, uma mesma história. Porque a gente pode entender que cada um deles dá detalhes diferentes, que é muito necessário para as nossas vidas, para a nossa meditação, para a nossa compreensão. E aí quando você lê os 3, você vai conseguir entender que apenas em Marcos o nome desse cego é revelado, porque eram 2. Mas a palavra só nos revela o nome de um, que é o conhecido cego Bartimeu, filho de Timeu. Então em Mateus capítulo 20, quando você lê todo o texto, você vai ouvir contar lá que eles estavam à beira do caminho, os 2 cegos, mendigando. Quando ouviram aquele barulho, aquela multidão, eles perguntaram aos que passavam o que é que está acontecendo. E alguém ali daquela multidão respondeu para eles: é Jesus que está passando. Então esses homens de fé, porque eles tinham fé, irmãos, eles creram que Jesus, assim como eles ouviam falar que Jesus fazia milagres, eles creram, eles tiveram fé. Eles não desistiram porque eles foram homens que tinham certeza e convicção do que eles queriam da parte de Jesus. Muitos de nós, nos dias de hoje, por causa de calúnias, por causa de levantes, por causa de murmurações de outras pessoas, por causa de pessoas que nos desejam mal, né, de palavras negativas, nós muitas vezes desanimamos, queremos desistir daquilo que nós temos vontade de alcançar na presença do Senhor. Mas eu já quero dizer para você: não se deixe levar pelo que as pessoas falam de você ou para você. Mas creia no Deus que você serve, que Ele é fiel. Não dê ouvidos a esse tipo de coisa, porque essas pessoas não têm nada para oferecer. E como elas não têm nada para oferecer, elas acham que você também não tem. Mas o Senhor, Ele vê o meu e o teu valor. Ele conhece o nosso coração. E por isso que Ele escuta sim o nosso clamor. E esses homens, quanto mais as pessoas mandavam eles se calarem, eles gritavam cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, amados irmãos, não se cale não. Grite mesmo. Chame mesmo por Jesus. Clame mais alto. Porque Ele quer te escutar sim. Ele vai te ouvir. O Senhor Jesus, Deus, quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz de clamor, de pedido de socorro. Clame a esse Deus que você serve. E se você não serve, clame também. Porque eu tenho certeza que se for de coração íntegro diante do Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar e você vai ser uma nova criatura na presença do Senhor. Só não desista, mas clame. Porque assim como Jesus ouviu aquele cego chamar o nome dele e mandou que fossem até ele e o trouxessem, e assim Ele atendeu o pedido daqueles homens, Ele vai atender o meu e o seu pedido. Basta termos fé, termos perseverança. Essa palavra, ela é uma palavra maravilhosa, magnífica. Persevera, não só em oração, mas em ficar na presença do Senhor, em enfrentar tudo o que for necessário e preciso para que você continue vivendo o melhor de Deus na sua vida. Porque quando estamos na presença de Deus, muitas coisas negativas e ruins às vezes nos acontecem. Sabe por que que acontece? Porque o inimigo muitas das vezes ele faz com que aconteça coisas também em nossas vidas para que nós possamos desanimar. Usa pessoas para nos lançar palavras de maldição, palavras negativas, para tentar nos parar na caminhada, mas não pare. Assim como esses cegos aqui não pararam, você também não deve parar. Continue, clame cada vez mais alto, porque você tem quem te escuta. Eu tenho quem me escuta. E eu creio, irmãos, que assim como tem pessoas que nos colocam para baixo, tem pessoas que nos caluniam, tem pessoas que defamam a nossa vida, tem as pessoas também boas que o Senhor coloca em nossas vidas para nos ajudar. Eu te provo na palavra, nos versículos seguintes, aqui fala que pessoas ajudaram aqueles homens. De que maneira? Quando aqueles cegos perguntou o que estava acontecendo, pessoas que aqui não cita nomes, nem fala quantos foram, mas falou para eles, que quando eles perguntou o que está acontecendo, eles responderam: Jesus que está passando. Então essas pessoas foram pessoas usadas para chegar a informação até aqueles cegos, para que eles pudessem entender: Jesus é aquele de quem tanto falam,
que faz sinais, milagres e maravilhas. Então a gente vai se levantar e a gente vai pedir por socorro. Então assim como tem pessoas que te colocam para baixo, tem pessoas que te ajudam. E esses dois cegos aqui foram ajudados por essas pessoas que a gente não conhece o nome, que falaram o que estava acontecendo. Poderia muito bem não dar atenção para eles, mas falaram, não é Jesus que está passando. E então quando eles souberam que era Jesus, eles começaram a clamar cada vez mais, não desistiram. E o Senhor chamou eles, mandou chamar. Outra vez, pessoas foram usadas para que a bênção chegasse até esses cegos. Porque Jesus falou, vai, traga-os a mim. Então outras pessoas foram lá e os trouxe até Jesus. Olha que maravilha. Sempre terá pessoas também que vai se levantar contra a nossa vida, mas também vai ter pessoas que vai nos ajudar, que vai pegar em nossa mão e vai falar, vem que eu te ajudo, vem que eu te levo. E esses dois cegos foram ajudados por pessoas que estavam naquela multidão que o Senhor Jesus mandou e os trouxe até Jesus para que eles pudessem ser alcançados com a cura. Quando lemos, entendemos que Jesus só estava passando por ali. E diz a palavra que o Senhor Jesus, ele parou para ouvir aquele clamor daqueles cegos, né? Então, quando o Senhor para, irmãos, pode ter certeza que algo de bom vai acontecer. Todas as vezes que Jesus parou para ouvir, para olhar para as pessoas que buscavam por Ele, algo de bom aconteceu, milagres aconteceram. Então, ore, clame, porque uma hora Jesus vai parar para te ouvir e você vai receber aquela bênção tão esperada. Se você crê, se você quer, já coloca um amém aqui no comentário em nome de Jesus. Quando chegou até ele perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam imediatamente, irmãos, Senhor, nós queremos ver. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Foi o que eles falaram para Jesus. E aí a palavra vai nos dizer que Jesus tocou nos olhos daqueles homens e eles enxergaram. E aqui fala que foi imediatamente, assim que Jesus tocou, aqueles dois cegos puderam voltar a enxergar. E eles seguiram a Jesus. Meus irmãos, além de ser tocado, curado, esses homens eles começaram a seguir Jesus. Se tornaram seguidores de Cristo. E é isso que o Senhor quer e espera de mim e de você. Que não venhamos só pedir e receber a bênção e dar tchau para Jesus, para Deus, não. Que depois de recebermos a bênção, que possamos seguir Ele para sempre, até o fim dos nossos dias nessa terra. Porque o de mais importante que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida, não é só entregar as bênçãos, não, irmãos, faz parte. Mas o que o Senhor realmente quer é que nós o sigamos para que nós possamos alcançar a vida eterna. Porque o Senhor tem salvação para liberar para mim e para você. Mas precisamos aprender a não só pedir e receber bênçãos, vitórias, mas que venhamos também entender que o melhor, o que a gente pode desfrutar de melhor é a salvação das nossas almas. Por isso nós temos que seguir a Jesus. Não só ir atrás do que Ele pode nos dar, nos oferecer, daquilo que Ele pode tocar na nossa vida para mudar, mas mudar principalmente nosso ser, nosso interior, sermos pessoas tocadas, transformadas verdadeiramente pela sua palavra. E Jesus diz aqui, depois de curar eles, a sua fé os curou. Então, aqueles homens eram verdadeiramente homens de fé. E, irmãos, Deus quer fazer muitas coisas nas nossas vidas. Ele quer nos conceder muitos milagres. Mas Ele não faz nada se a gente não tiver fé. É pela fé que nós alcançamos as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor. Se você diz assim, se o Senhor quiser me dar, eu quero. Mas eu mesmo não acredito muito que isso vai acontecer. Isso não é fé, irmãos. Isso é dúvida. E o Senhor não trabalha por meio da dúvida. Se você tem fé, exercite ela. Acredite naquilo que você quer e deseja e sonha, mesmo que você não está vendo por onde. Quanto mais você olhar para alguma coisa, você falar assim, Deus, isso aqui para mim é impossível, Senhor. É aí que o Senhor trabalha, é aí que Jesus entra. É aí que Deus faz assim o impossível acontecer. Porque para você não tem como acontecer. Mas para Deus tem. Para lá na frente você dizer, não, verdadeiramente foi Deus, porque aquilo era impossível para mim e Ele fez tornar possível. Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Então receba essa palavra em nome de Jesus, uma palavra de fé, uma palavra que edifica, que nos faz desejar esse Jesus que faz milagres acontecer e que ainda quer nos salvar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Creio que sem fé não poderemos viver nenhum milagre, irmãos, da parte do Senhor não. Tem que ter fé. Quando a gente vai lendo, somente a gente percebe que em Marcos é que diz que o cego, porque lá Marcos só conta a história de um cego, né? E somente Marcos que ele fala que o homem que estava ali cego à beira do caminho pedindo esmola, que seria um dos dois homens, né? Que foi curado por Jesus. Ele, quando Jesus falou para ele vir até ele, né? Quando mandou buscar, esse homem que tinha o nome de Bartimeu, já cá fala o nome desse homem, né? Ele lançou de si fora a sua capa, porque a capa era um símbolo de humilhação, era um símbolo de que ele era uma pessoa deficiente visual e que precisava de esmolas, de ajuda. Então as pessoas, quando via com a capa, já identificavam que era porque ele não tinha, né,
condições de trabalhar e vivia pedindo esmolas na beira do caminho. Então as pessoas já sabiam que a capa era a identificação de quem tinha esse tipo de necessidade aí. Então ele lançou logo a capa dele no chão e foi até Jesus. Então a fé dele foi tão grande que ele já pensou assim, ó, eu já vou abrir mão dessa capa porque eu não quero mais ela na minha vida, porque eu sei que a minha vida vai mudar, eu sei que hoje minha história muda, porque se Jesus mandou me chamar, eu sei que eu vou receber a vitória. E se eu me creio, se eu me teve fé, somente em Marcos 10 que conta que ele lançou de si fora a sua capa. E ainda diz que ele saltou em pé, irmãos, de um pulo ele ficou em pé de alegria, de convicção que Deus ia fazer na vida dele. Olha que maravilha, olha que bênção. E Jesus, ele está disposto a nos abençoar, a atender o nosso clamor, se for por uma porta de emprego, por um milagre de uma cura, por causa de qualquer outra coisa que você tem aí para resolver e não consegue sozinho. O Senhor tem algo para fazer na sua vida, na sua história, no meio da sua situação, mas você precisa se colocar de pé, assim como aquele cego deu aquele salto e ficou em pé, feliz e contente, sabendo que algo de bom iria acontecer, porque Jesus ia fazer. Creia também, tenha fé, se alegre desde já, comemore a sua vitória mesmo antes de receber, porque Deus, ele tem muita coisa para fazer na minha e na tua vida. Cada evangelho vai falar coisas que um outro não fala. Um contou uma coisa, outro contou outra, e um completa o outro, irmãos. Esses textos aqui, quando vamos ler em Lucas, somente lá fala que ao ver aquela maravilha acontecer, aquela cura acontecer, todos glorificaram a Deus, todos se maravilharam, puderam glorificar o nome de Deus. E já pegando esse trechinho aqui, eu quero te dizer que tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz em nossas vidas, é para a honra, glória e louvor do nome dele. Não é para a nossa honra, não é para a nossa vanglória, mas é para a glória e louvor do nome dele. Porque ele não faz nada, irmão, sem propósito. O Senhor não faz nada de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele sempre faz tudo com propósito. E o propósito do Senhor, ele é visível aos olhos de quem realmente está ligado espiritualmente com o Senhor. E podemos ver que sempre quando algo que Deus faz em nossas vidas é verdadeiramente de Deus, todos à nossa volta glorificam e reconhecem. Então, esse povo aqui em Lucas já diz que todos quando viram, glorificaram, adoraram e exaltaram a esse Deus. Olha que lindo, o nome de Deus sendo glorificado através da cura desses dois cegos, né? Que possa ser assim na minha e na tua vida, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem e que seja motivo de glorificação à volta dos que nos cercam. Não somente por nossa boca, ter Deus na minha vida, Deus fez isso na minha vida, Deus me abençoou, me deu essa vitória, mas que todos à nossa volta também possam contemplar e dizer, verdadeiramente Deus é na vida dela, Deus é na vida dele, Deus abençoou ela, Deus abençoou ele, Deus curou. Então foi assim na vida desses cegos. A bênção deles pôde levantar um clamor de adoração na vida daquele povo que estava ao redor, daquela multidão que antes mandava eles se calarem. Eles não incomodaram o mestre, mas agora eles glorificaram a Jesus por causa dessa cura. Então, meus amados irmãos, assim como aqueles dois cegos foram curados, foram alcançados pelo Senhor, porque tiveram fé, se eu e você também nos encher de fé, poderemos alcançar coisas ainda maiores do que estas, porque a palavra de Deus diz isso. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu quero te dizer que melhor do que os milagres que o Senhor pode nos dar, as bênçãos que o Senhor pode nos conceder, é a salvação de nossas almas. Entenda isso aqui. E quando eles receberam a cura, eles não abandonaram o Senhor Jesus, mas eles seguiram o Senhor Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está seguindo a Jesus após receber as bênçãos dele? Ou você recebeu a sua bênção, colocou ela no bolso e foi-se embora para casa? Não faça isso, irmãos. Quando o Senhor te abençoar, quando o Senhor abrir as portas para você, quando o Senhor ouvir o teu clamor, a tua petição, siga Ele, adore Ele, exalte Ele, engrandeça Ele, até o fim dos seus dias nessa terra. Porque certamente você vai conhecer um dia o paraíso que está reservado para aqueles que vencer e for fiel até o fim. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui para vocês. Vocês depois dão uma lida aí em Mateus, em Marcos e em Lucas, para vocês verem as diferenças, né? Quando nós estamos em um ambiente e algo acontece, muitas das vezes eu conto de um jeito, do jeito que eu vi. Outra pessoa chegou depois, né, de mim, já viu de outra forma, então cada um vai contar, vai relatar do jeito que viu. Então se eu cheguei primeiro, eu vi mais coisas do que você que chegou depois. Então não sabemos em que momento aqueles três evangelistas ali, né, Marcos, Mateus e Lucas, viram os fatos acontecer ou ouviram contar. Mas é certo que não só um cego foi curado, mas dois.
E um deles se chamava o cego Bartimeu, como muitos de nós ouvimos nas pregações aí, tá bom? Então que vocês possam meditar nesse evangelho, se eu fale mais ao coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar rapidinho que o vídeo já tá muito longo. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, ó Pai. Ó meu Senhor, eu já quero te agradecer por essa palavra, que essa palavra tenha penetrado o coração do teu povo, que eles sintam, Deus, em ti, ó Deus, confiança, fé e esperança, e que busquem os milagres da parte do Senhor, mas também não se esqueça de buscar a sua salvação, Senhor. Porque verdadeiramente, certamente não adianta conquistarmos coisas, ó Deus, e vitórias, se não tivermos salvação, Pai. Tudo é em vão, meu Senhor. Que nós possamos ter convicção da nossa certeza de salvação e que possamos estar sempre firmes na Tua presença, Pai. Fala, meu Senhor, mais aos nossos corações. Ajuda-nos a firmar os passos do Teu caminho. Que o Senhor possa glorificar, exaltar e engrandecer o Teu nome em nossas vidas, meu Senhor. Abençoa cada um que entrou nesse vídeo para assistir esse vídeo, que deu like, que comentou, que se inscreveu hoje, que já está inscrito há muitos dias atrás, ou até mesmo há anos atrás, Senhor. Que este canal seja um canal de bênção na vida das pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, Pai. Fica conosco, meu Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.